E aí galera, eu sou o Paradox e hoje eu vou fazer uma análise aqui do deck de Instadoll. Esse deck eu fiz baseado na decklist que se não me engano foi Michel do time do PRJ, ele topou. E eu fiz algumas alterações e deixei mais ao meu jeito no estilo do deck, e também ele está atualizado para a chegada do Structure Deck do Hero Strikes, com a adição do Dark Law no deck. E vim falar um pouco sobre esse deck, que deve ser provavelmente o melhor deck para jogar contra Burn Abyss. E talvez ele não leva tanta desvantagem assim contra Clifford, pelo fato de ele ter um engine ok de rank 4 e poder lidar com as cartas que o Clifford bota no campo. Começando, uso dois Armageddon, que na primeira premissa eu usava 3. Eu não lembro como tá no deck original, mas eu estou usando 2, porque eu tive que abrir espaço para 3 Mask Change e foi difícil. Foi bem difícil porque principalmente esse deck tem um problema de extra gigante. Meu extra tá muito apertado. E além disso, eu não queria fechar em 41 a carta, eu queria fechar em 40. Então, algumas cartas que podem parecer estranhas, como Foolish Burial, que é meio ruim, assim, tipo, mas ela agiliza um pouco o jogo. Então eu boto Armageddon só 2 pra a chance de ele vir na Open Hand ser ok, mas pra não ficar em excesso e ele ficar morto na mão. Eu uso um Black Dragon, que acho que como eu estou usando só 2 Denko Seika, e muitas vezes eu não vou fazer um segundo efeito do White Dragon, não precisa de tanto assim. Então ele é bem meio que... Ele não é desnecessário, porque normalmente você resolve pelo menos um White Dragon, mas acho que 2 seria demais, porque ia ficar faltando um light no cemitério às vezes, tipo no começo do jogo, sacar ele é bem desconfortável. Principalmente quando você não começa de Denko Seika ou de White Dragon na mão. Bem complicado. Aí tem o Black Luster, que é ridículo, de forte, ele entra no campo, muda jogo. Quando não toma trap, né? Mas o jogo tá tão avançado, todo mundo banhado usando pouca trap, tipo usando pena só. Às vezes, até Clifford tá parando de usar trap, assim, entre aspas, né? Tem Swordgate que acaba com você. E muitas vezes ele entra lá pro late game e concede algumas viradas estranhas que não deveriam acontecer. E como o deck tem uma base tem um bom poder para fazer um caos, então ele tá aqui. Duas Denko Seika, eu usava 3, mas quando eu usava 3 eu tinha duas Mask Change e não era legal ter só duas, porque fazer Dark Law com esse deck ele é muito importante, além de ativar os efeitos do Shadow quando ele é enviado pela Mask. Você bota um Dark Law no campo, e Dark Law é difícil um deck meta lidar com Dark Law, porque para ele fazer isso ele vai ter que gastar muitos recursos. E quando ele tirar o Dark Law, muitas vezes ele já vai ter causado prejuízo suficiente e você vai estar bem à frente disso. Então, ele para esse deck de Shadow ele é bem importante para poder lidar tanto com Burn Abyss quanto numa Mirror Match. Se você fizer um Dark Law primeiro do que seu oponente, você já está bem na frente. Daí eu uso dois Maxi, tanto para Mirror Match quanto para jogar contra Burn Abyss. Que Maxi, acho que ele, além de ser um upstart na chain, ele força o cara a parar de combar, e mesmo se o cara continuar combando, se ele não matar, você tem uma gigante chance de ter uma virada por cima dele, talvez até finalizar, o que pode prejudicar e normalmente força as pessoas a pararem. E muitas vezes ele te dá até tipo 2 drowns, tá ligado? Muito bom Maxi nesse formato, principalmente quando você vai jogar um torneio onde vai ter muito Burn e Shadow.
já que ele não é tão legal assim contra a Clifford. Já que você tem que dar uns max estranhos, tipo, quando o cara bota a segunda scale, tipo, o cara tem o scout e ele ativa o bicho de escala 1. Daí você vai ter que dar o maxi para poder pegar o drown do pêndulo sumo e talvez, se ele não quiser, ele não vai dar o pêndulo e você vai perder o maxi e é feio fazer isso. Ou você vai esperar e vai dar na Shine do Disc, o que pode não ser suficiente, né? Porque normalmente quando o Disc entra ele finaliza o jogo, que é ridículo. Aí tem os Shadows básicos, que são dos Beasts para dar um Drown. Tem dois Dragon, além de ter 1900 de ataque e um flip ok, já que tipo destruir não é muito o que você quer hoje em dia. Não por efeito, tipo, você quer destruir, você quer matar o monstro, cara, mas num flip assim, às vezes, principalmente contra Burneables, não é tão legal. Mas ele tem 1900 de ataque. No Amiibo ele é bem grandinho, já que quem dá Shadow Fusion primeiro perde, normalmente. Aí tem um Falcon, que é só pra fazer o Léo, e só por isso. E talvez fazer tipo, primeiro turno, faz Armageddon White, Lava o Shen Falco. Tipo com Squamata e Red Hot no cemitério. O Squamata Beast. Pra talvez você ter a chance ou forçar o cara a tirar o Falco de gastar o recurso dele ao invés de matar outra coisa, tipo, sei lá, Lava o Shen ou algum outro monstro, caso você tenha no campo, ele vai ter que gastar um recurso forte para destruir o Falco, para ele ativar o efeito e ele matar na porrada, sabe? Você força o seu oponente a usar cartas que ele poderia guardar para depois quando vir um monstro grande. Então isso pode acontecer e se ele não matar, o Falco vai flipar e vai trazer Red Hot ou Beast ou Squamata e você pode flipar um dos três e começar a gerar vantagem nisso. É bom para quando você não tem um começo tão bom, por exemplo, quando você não começa com um jogo com Shadow Fusion ou com El Shadow Fusion. Eu falei Shadow Fusion, já, contando pra El Shadow, whatever. Daí eu uso depois do combo básico de 2 Red Hot, 3 Squamatas, que tem 3 Squamatas pra você, tipo, todo efeito de enviar carta pro cemitério você tem que mandar Squamata e outro Shadow para ir diminuindo seu deck e assim você ter menos chance de sacar uma carta indesejada. Porque normalmente você não quer sacar tanto monstro assim, você quer sacar a Dispel Trap. Que tipo, são o Shadow, o Instant Fusion, o Foolish Burial talvez. E a Mask Change. É isso que você quer sacar. Você não quer sacar tanto o MST assim, mas às vezes é bom. Principalmente quando o cara tem aquela Skill Drain ou aquela Shadow Mirror no campo. Aí eu uso 3 White Dragon para fazer Construct, e além de que ele é nível 4 e você combina com Armageddon e Instant Fusion, faz rank 4. Tem um rank 4 bonzinho aqui. Faz Dueler, faz Castel, faz Exciton, faz Lava Shen. Além de que ele bota pressão no campo quando você tipo, bota em ataque e sai batendo nos bichos. E além de que você pode usar ele para flutuar e adicionar, buscar uma carta fazendo uma Construct e trazendo um Black. Se jogando com deck você vai entender os pequenos detalhes disso. Aí tem 3 El Shadow que é bem normal para um deck que quer fazer fusão, sabe? Principalmente depois que a Super Poly foi banida. A Shadow Fusion foi a carta que muitas vezes salva seu monstro daquela trap chata, daquela Dimensional aquela droga, esqueci o nome da trap. Dimensional Prison. É Dimensional Prison? É, Dimensional Prison. Daquele Bottomless, sabe? Então é uma carta de jogo rápido, além de que também ajuda a dar alguns OTKs pra matar o cara, tipo, você terminou de atacar, você tem ela na mão, você faz outra fusão e bate. Então ela é bem forte por ser uma carta de fazer fusão de jogo rápido. Aí eu botei o Forest Burial porque eu tava com um pequeno problema de enviar cartas pro cemitério e eu não queria adicionar Shadow Games, porque Shadow Games você demora pra ativar. E muitas vezes eu
não tava começando com Armageddon Fight. Então, tipo, eu ficava com os bichos na mão travado e não tinha o que fazer. Deltei Force Burro que eu posso enviar Squamata e Squamata enviar qualquer outro Shadow e ter alguma. Eu ter feito alguma coisa com o Burial. Ele vira uma rota, ele vira um Upstart, ele vira uma coisa que traz o foco do deck, ele vira um MST, tipo. Ele pode virar um monte de carta nesse deck. É bem da hora. E o diferencial do deck, 3 Instant Fusion. Eu cheguei a testar com 2, mas a Engine de Rank 4 é realmente muito forte. A possibilidade de você ficar fazendo Dueling, combar com Dueling num Burn Abyss é ridículo. Principalmente porque os Dante vão todo perder efeito, o cara vai ficar na merda, vai dar ruim. O Instant Fusion seria melhor se existisse algum rank 4 de água, mas o Noden ainda não chegou, então, né? Nem tudo é lindo, nem tudo é perfeito. Porque daí você fazia um Dueler de 2.200 e seria bem mais forte. Daí a carta que eu resolvi adicionar para deixar o deck ainda mais forte na Mirror e contra a Burn Abyss. E além de ter de incomodar um pouco o Clifford, já que o cara vai perder uma carta da mão quando ativar o Scout, né? A Mask Charge 2, que é para fazer o Dark Law, claro, mestre, melhor carta que viu no Structure Deck dos Heroes. E uma pena que eu não consigo fazer um engine decente de Hero com deck de Shadow, porque tipo, tivesse uma forma de fazer special, uma forma decente que não prejudicasse o deck do fazer special do Shadow Mist seria lindo, mas não desse deck, não no Shadow, então só tenho sacar por draw mesmo, mas é por isso que existe, vou pular aqui essas cartas e tem 3 Upstart e tem 2 Beasts. Basicamente o deck tem 35 cartas, né? Porque o Beast é quase um Start. Ele é um Start que faz fusão. E ainda tem um Maxi, sabe, pra dar Drown. Então o poder de Drown desse deck é bem forte. Principalmente se jogado contra um deck meta. Se você joga contra um deck estranho, ele pode não funcionar tão bem assim. Porque, né? Não faz um deck pensando em deck estranho. Daí tem 2 Mysticals. Eu realmente eu tentei usar 3, mas tipo, sei lá, tem Dragon, tem talvez 3 ele ia ficar vindo direto na mão e muitas vezes não ia ser tão bom assim. Daí eu só usei 2 e botei um side pra usar no segundo duelo, numa match no caso. E é isso aí, tá rodando, tá funcionando. Tá legal. Daí eu uso 3 Shadow Fusion porque eu tô jogando de Shadow e eu quero usar minha, entre aspas, Future Fusion do primeiro turno quando o cara botar um bicho desta deck. Essa carta é o que faz o Shadow ser o que ele é. Porque, né? Se você tira um Shadow Fusion, que porra é Shadow? Ninguém joga com isso. Sem Shadow Fusion. Acho que o deck seria bem fraquinho sem ela. Aí tem o Upstart que eu já falei. O Upstart também serve pra você trocar por carta de side deck. E tem a Shadow Core que é pra fazer o pequeno combo de reciclamento de reciclagem. Nossa, reciclamento foi horrível. Mano. De reciclagem com a Construct. Que você faz Construct Squamata, envia um Shadow e envia Core. Core recicla a carta que foi usada para fusão. E você tem um follow-up pro próximo turno quando o seu oponente retornar a Construct pro extra. Porque normalmente as pessoas não matam mais a Construct. Elas retornam pro extra de alguma forma, banning, fazem qualquer coisa, mas ela não morre. É incrível isso. E a Shadow Core ela recicla, ela agiliza a reciclagem da spell de fusão e assim você não fica na merda quando ela retornar e não fazer efeito. O side deck que eu estou usando ele tá meio zoado, mas eu não cheguei a testar tanto ele assim. Eu tenho a terceira Denkosega, que é para quando você pegar aqueles decks que usam muito Trap, Vulgo, Satella. Nossa, o cara seta 4, tá ligado? Tipo, o cara seta 4 e faz, sei lá, qual é o nome daquele bicho?
Esqueci o nome do bicho. Então, aquele que busca. Você, o cara seta 4, bota ele lá e você faz um deco seca e mata ele e vai que você tem um Maxi por trás, tá ligado? Você vai ficar uma boa vantagem, além de que você pode fazer tipo deco seca, Shadow Fusion ainda. O cara com 3-4 setada. O que o Satela faz? Não faz mais porra nenhuma. Com 2 special ele não joga direito, ele não faz o que Satela faz de melhor. Sabe? Por mais que às vezes seja melhor ele não fazer extra deck, mas com o Fandem Consegue ele tem que fazer extra deck. Porque se ele for bater cabeça com. Se ele for se matar, ele vai perder o Altair. E fica fácil pra tirar o Deneb, lembrando. Fica fácil pra tirar o Deneb com outro Shadow. Porque você tem o quê? Tem 3 bichos de 1800, 2 de 1900, tem um de 1000. Ah, esse aqui. Tá, esse aqui ainda tira o Deneb. Vai ficar matando o Deneb, vai ficar botando de Fonseca, parando as cal dele. As Alpha Nova Alpha, whatever. As. Droga, esqueci o nome da Trap Nova que ressuscita também, whatever. Você fica travando o jogo dele bem forte com um Deco Seca. Além de ter Mystical e isso aqui. Aí vem Majesty Fiend que você bota contra Burn Abyss, o cara não joga. Simplesmente ele aceita a derrota e o próximo duelo é nós. Simplesmente isso que ele faz. Terceiro Maxi, pra caso. Se não vir Majesty Fiend, vai vir Maxi. Então, você bota isso aqui no deck contra Burn Abyss, acabou. O cara vai ficar bem. Vai ser complicado pra ele conseguir jogar. Porque, a menos que você dê muita falta de sorte de não sacar. Que pode acontecer. Mas não é o que acontece normalmente. Porque são 6 cartas contra um que acabam com o mesmo estilo de jogo. Né? Além de que se ele combar no Maxi, você pode sacar uma Majesty Fiend. Olha. Daí eu uso Mind Control para jogar Mirror. Que dar Mind Control em Shadow setado é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Muitas vezes você ganha Mirror com isso. Tem o terceiro Mystical, junto com 2 Twister para jogar contra Clifford, que é o terror desse deck. Sério, Clifford é o pior deck que você pode pegar enquanto estiver duelando, porque ele é muito forte contra Shadow pelo fato de ele fazer os bichos deste deck e não ficar com eles no campo. Daí você normalmente você faz as fusões usando os bichos da mão, e normalmente quando você faz a fusão dos bichos da mão você gasta recurso e o recurso não volta pra você. É difícil, principalmente porque em Clifford é fácil você retornar a Winda barra Construct pro extra deck por causa do Carrier. E nisso, além de você não gerar mais recurso pra você, você recicla. O bicho ele não vai flutuar, ele não vai se reciclar. Então você vai ficando na merda e vai perder o jogo. E pra isso você tem que impedir o cara de fazer scout. E pra isso tem Dark Law e tem Twister e tem Mystical. E tem também Hijack e Snatch pra caso você não morra. Sabe? Tipo, você consegue revidar se ele não te matar com essas cartas. Daí vem Demornat Stormfoot, que é muito boa pra jogar exatamente na mirror de. Na mirror? Cacete. Na match de contra Burn pra tributar o Dante do cara e fazer Majesty Fiend. Já que o Dante tem uma defesa absurdamente grande e o Majesty Fiend não tira o Dante. Então isso aqui é ainda melhor pra fazer Majesty Fiend. E também se tipo, Majesty Fiend já estiver no campo, se tiver ela tiver um bicho na mão, você tributa o bicho do cara e faz um beast e é feliz da vida batendo lá na cara dele, né? E também pensando no Indie Burn Abyss, porque é o deck mais forte da atualidade, de longe. O Gema Trio, cara, o Gema Trio é muito engraçado, né? Tipo, o cara, vamos por um exemplo aqui. O cara ativa C, da mão. Você shine o Gema Trio, o que que faz? O cara não faz mais nada.
o Burniab só chora e espera o fim do jogo, se o jogo ficar tipo perfeito, e ele vai e ganha. Porque, né? Os bichos não são. Eles só jogam Tour Guide, olha lá. Porque o Geometria não é Burniabs, e eu acho que dá pra entender. Se não é Burniabs e tá no campo, os bichos não andam. Daí, agora indo pro extra deck, eu tô usando duas Construct, porque é um pecado você não usar três. Isso muda muito o seu estilo de jogo, porque com duas Construct você vai ter que forçar muito o jogo para ganhar rápido. Porque se o jogo chegar no late game, você não vai ter Construct, dificilmente você tem Construct. Você pode ter, porque o cara retornou ela pro extra. Mas ainda assim, é difícil ter Construct no extra, e sem Construct seu deck não roda direito. E eu tive que tirar deste Construct para botar o segundo Dark Law, porque esse extra de Instadoll, como você tem que botar o Panzer e um bicho de nível 4, para poder rodar em game de nível 4, ele queima muito espaço no extra deck. Já que você não vai ter monstro nível 5 para usar o Wind. Você só usa o Wind quando você tem um Falco na mão e quer fazer um Arcanite, sabe? É pra isso que o Winda tá lá. E também você pode fazer tipo um Fusion Winda, ela morre na End Phase e você pega a Shadow Fusion do cemitério. Pode acontecer de você fazer Armageddon, Squamata, Shadow Fusion, Instant Fusion, Winda, End Phase ela morre e você pega a Shadow Fusion. Boa jogada, o cara vai fazer. Se o cara fizer um bicho de extra, você tem o que fazer no próximo turno, você tem um follow-up. E mesmo se não fizer, dependendo do deck que você estiver jogando contra, você pode usar ele e fazer uma fusão, sabe? É isso que gera a Instant Fusion. Daí vem Shake Hinaga. É mais para depois que acabou o Zuinda, acabou o Construct, você tem Maxi no deck, seu Maxi não vai servir mais para nada, porque você já gastou tudo, e você faz um Shake Naga, porque ele tem 3.000 de defesa, 2.600 de ataque, e dependendo se você tiver achado na mão, ele pode negar um efeito de um monstro que foi Special Summon. Descarta um Shadow, cara. E detalhe que esse efeito não é custo. E se você tiver a Shadow Core na mão, você pode tipo, descartar ela e com a Shadow Core reciclar uma carta de fusão. Uma El Shadow ou uma Shadow Fusion. É um combo legal com Shake Naga. Daí vem duas Windas, que né, é padrão, normalmente é o, entre aspas, padrão pelo deck. É duas Windas e 3 Construct. Vem esse bicho de nome estranho que tá aqui porque existe Instant Fusion no deck. 2 Dark Claw. Normalmente, aí muita gente pensa, mas por que 2 você tem 3 spells? Eu não vou usar as 3 spells, por favor, né? É muito difícil. Você tem 3 spells. O único fato de você ter 3 cartas no seu deck não é que você vai usar as 3, é porque você vai sacar ela mais rápido. Muitas vezes você só usa 2 dela, no máximo quando o jogo estiver lá pro final, porque você sacou 2 dela no começo do jogo e ficou na merda. Aí você vai ser forçado a usar as 2 para tentar controlar o campo. Daí, como você não vai fazer, você precisa de um terceiro Dark Law e vai ver o cara, tipo, você faz Dark Law, o cara retorna ele pro extra com um Castel ou Carry, sei lá, Compulsory, e você fica com a terceira carta dela viva, sabe? Você não precisa ter 3 dele, você não vai fazer 3 dele, acredite, você não vai fazer 3, dificilmente vai fazer 2, mas 3 você não faz 3. E aqui um Panzer Dragon, porque é bem engraçado. Cara, essa carta é muito engraçada, tipo, você transforma o Instant Fusion, uma carta que destrói uma carta no campo, é tipo, what the fuck, velho? Sério. O cara, por exemplo, o cara tá lá o cara dá um Shadow Mirror de você tipo, meu Deus, que merda, filho. Você, tipo, bah! Saca Instant Fusion. Deve ser. Olha pro extra, tem o Panzer fucking Dragon. Você dá Instant Fusion, ele não vai tomar Bottomless. Ele tem 1000 de ataque, tem 2600 de defesa, ele não vai tomar Bottomless. O máximo que ele pode tomar é Torrential, mas quem usa Torrential?
Na moral, quem usa Torrent? Ninguém usa Torrent. E na defesa ele vai morrer e vai destruir a Shadow Mirror e você vai estar livre para jogar no próximo turno. Ó, felicidade. E é por isso que ele está aqui que eu nunca vou tirar ele. Porque ele é sensacional. Daí na parte dos síncros só estou usando 2, eu queria usar mais, mas... né? Este deck só pode 15. Aí tem o Arcanite que dá pra fazer com o Wind Falcon. E tem o Léo que come Burn Abyss no jantar, que dá pra fazer com Construct Falcon. Eles estão aqui só porque o Falcon tá no deck. Se o Falcon sair, ele sai. É isso que acontece. E na game de rank 4 tem um Driller, que é muito bom quando você... se você vai combater contra Burn Abyss, você tem que começar com Driller e Shadow Fusion do extra em cima de um Dante. Nossa, é tipo... foda. Você acaba com o jogo do cara quando você mata o Dante com um Driller ativado. Tipo, é muito foda. Tem o Castel, que muitas vezes ajuda pra limpar aquela Sacrifice do campo, ou até Scout, sem resolver a Sacrifice. Exciton tá aqui só porque eu tenho medo de, tipo, se eu tô atrás e eu tenho como fazer um rank 4, eu tô com medo, então eu tenho que fazer Excite. É isso aí. E levava o Chain porque ele envia uma carta do deck pro cemitério, ele é tipo um Foolish monstro. E ele faz umas jogadas legais, ele pode tipo, sei lá, deixar um Falcon no campo, dar um Dragon, botar uma carta no topo. É isso aí que ele faz. Bom galera, essa foi uma pequena, rápida, grande explicação, não tão grande assim, mas tipo, eu tentei explicar do jeito que eu penso, meio zoado. Se você não entendeu alguma coisa, pergunte aí nos comentários e eu espero que tenham gostado do vídeo. E não esqueçam de curtir, compartilhar e curtir a página do Facebook lá do The Best Combos. E eu era pra ter postado isso semana passada, mas eu não fiz. Porque, né? E eu vejo vocês em breve, galera. Valeu, falou. É nóis. Cheapers.